Olá, estamos na terceira edição do CONARAD, o maior congresso online e gratuito de radiologia do Brasil. Eu sou Rafael Mondim, especialista de aplicações do Grupo Braco Brasil. Eu sou o Dr. Fernando Porala, eu sou doutor em Medicina pela Universidade de Saarland e diretor de Serviços Médicos e Assuntos Regulatórios para a Braco na América Latina. Nesta palestra falaremos sobre meio de contraste de alta relaxatividade, gadolinium bopta, hépato específico e de uso geral em ressonância magnética. O Grupo Braco é um grupo multinacional italiano de capital fechado, possui cerca de 4.000 funcionários e um giro consolidado de 1,3 bilhões de euros. Este grupo opera em todo o mundo, com vendas em mais de 100 países e fábricas na Europa, Estados Unidos, Canadá e China. O Grupo Braco é líder mundial em diagnóstico por imagem, líder em sistemas para administração de meios de contraste e dispositivos médicos avançados para cardiologia e possui diversos centros de diagnóstico por imagem. A Braco possui um portfólio completo para as principais modalidades de diagnóstico por imagem, produzindo e distribuindo desde meios de contraste até dispositivos médicos, sistemas de injeção e sistemas de monitoramento de dose de radiação. Quanto aos meios de contraste iodado, temos iopamidol e omeprol, temos o hexafluoreto de enxofre para ultrassonografia e para ressonância magnética temos o gadobenato de dimeglumina e o gadobutrol ProRense. A maioria dos meios de contraste para ressonância magnética são à base de quelatos do íon paramagnético gadolínio, que vem sendo utilizado desde o final da década de 1980. O gadolínio extracelular inespecífico foi a primeira categoria de agentes de contraste de ressonância aprovado para uso clínico, tendo excelente perfil de segurança em pacientes com função renal normal. Atualmente, temos no mercado também uma outra categoria que são os meios de contraste de ressonância magnética considerados intracelulares específicos. Como você pode ver nesse slide, quanto aos meios de contraste em ressonância magnética, existe uma grande oferta de meios de contraste extracelulares. Mas poucos meios de contraste são intracelulares e podem ser captados por hepatócitos normais e terem a sua excreção através do sistema de excreção biliar. E o gadolinium bopta multirense possibilita esse uso,
não apenas como meio de contraste extracelular, fazendo a contrastação habitual que você está acostumado, mas também sendo um meio de contraste intracelular específico, vai mostrar imagens de fígado. Aqui vocês têm a estrutura química do gadobenato de dimeglumina. Esse produto, Gadolinium bopta, tem registro aprovado no Brasil desde o ano de 2017. É uma molécula que entrou no mercado mundial em 1998, tendo aprovação em toda a Europa já a partir do ano 2000 e aprovação pelo FDA nos Estados Unidos a partir de 2004. Começou a ser comercializado no território nacional, aqui no Brasil, no ano 2020 e entra com o nome comercial Multirense, sendo ele o Gadolinium bopta, gadobenato de dimeglumina. Quanto às indicações, o Gadolinium bopta vem aprovado na Anvisa para ressonância magnética do sistema nervoso central, para cérebro, medula espinhal, melhorando a detecção de lesões e fornecendo informações adicionais no diagnóstico, e também para angiografia por ressonância magnética, angio-RM, além de ressonância de mama e ressonância de fígado, aqui também funcionando como um meio de contraste intracelular, formando imagens também específicas para o fígado. Quanto à excreção do Gadolinium bopta, nós temos que 95% da dose é excretada da mesma forma que todos os meios de contraste extracelulares, ou seja, através do néfron, através da urina, e 5% da dose é excretado através da bile, ou seja, 5% do Gadolinium bopta vai passar para dentro dos hepatócitos normais e dessa forma ter a sua excreção através do sistema biliar. Após a sua administração, esse contraste é então rapidamente distribuído para o sistema vascular e você consegue fazer então as suas fases dinâmicas, fase arterial, fase portal. Você vai ter a passagem agora desse contraste para o interstício, com os demais meios de contraste extracelulares e poder obter então também imagens de equilíbrio no fígado. E agora aquela parte hepatoespecífica, que se consegue apenas com os meios de contraste que têm o poder de se ligar a proteínas plasmáticas transitoriamente e então ser captado para dentro de hepatócitos normais. Agora você pode obter também imagens hepatoespecíficas com esse produto. E a partir de 40 minutos da sua administração, ter as imagens ideais para diagnóstico da fase hepatoespecífica. Quanto à segurança e eficácia, o Gadolinium bopta está classificado pelo American College of Radiology, ACR, juntamente com os meios de contraste macrocíclico, que são aqueles de maior segurança quanto a casos de fibrose sistêmica nefrogênica. Então, no mesmo grupo 2, junto com Prorense, Dotarem e Gadovist, o Multirense vem classificado junto com esses produtos pelo o Colégio Americano de Radiologia, o ACR. À direita nesse slide, com o fundo escuro, em questões de eficácia, nós vemos que o Gadolinium bopta tem uma relaxação mais alta do que os outros meios de contraste extracelulares. E nesse trabalho de Shen, observamos que em campos magnéticos de 1,5 Tesla, o gadobenato de dimeglumina Multirense tem uma relaxação mais alta e, dessa forma, melhor qualidade final de imagem nos exames de ressonância magnética quando comparado com os demais produtos, conforme esse autor. Ainda falando de segurança, na imagem à esquerda, um paper publicado por uma universidade americana do Arizona, que utiliza o meio de contraste gadobenato de dimeglumina em pacientes que estão sob diálise, ou seja, é um meio de contraste considerado bastante seguro por essa instituição estadunidense. Ainda quanto a questões de segurança, uma recente publicação na Radiology, feita por McDonald's, demonstra que o gadoteridol é o meio de contraste que tem a menor retenção em tecidos do sistema nervoso central, cérebro e cerebelo, assim também como
em rim, fígado e baço, e o mesmo acontece com o gadobenato de meglumina, que é dos meios de contrastes lineares, aquele que menos retém em tecidos corpóreos. Quando falamos das vantagens da alta relaxatividade e as múltiplas indicações do gadolinium bopta, além de ser um meio de contraste intracelular para fazer exames específicos de fígado, ele contrasta também muito bem para imagens de angiorressonância e também imagens do sistema nervoso central. Esse estudo é um estudo comparativo chamado MERIT, onde foi comparado o gadolinium bopta multirense com o gadobutrol. E o mesmo paciente, um estudo intra-individual, crossover, randomizado, onde o mesmo paciente recebeu os dois meios de contraste, com uma diferença de 1 semana ou no máximo 2 semanas entre um exame e outro. Doses equivalentes de gadolínio foram administradas, ou seja, a dose aprovada de 0,1 milimol de gadolínio por quilo de peso, e tanto o meio de contraste gadolinium bopta de 0,5 molar como o gadobutrol de 1 molar, doses equivalentes de gadolínio foram utilizadas e demonstra o gadolinium bopta melhores qualidades para a visualização de lesões e na sensibilidade da detecção de lesões do sistema nervoso central. Ou seja, a concentração de um meio de contraste em ressonância magnética não demonstra ter impacto na qualidade de imagem, e sim a sua mais alta relaxação ou relaxatividade. Aqui um slide apresentado num congresso do México recentemente, eu trago aqui para você ver também. Esse estudo MERIT, onde os leitores, tínhamos 3 leitores desse estudo, comparando o gadolinium bopta com o gadobutrol, e a preferência diagnóstica, seja para diagnóstico geral, para delineamento da lesão, foi sempre mais favorável ao gadolinium bopta multirense. Outros estudos comparativos, aqui um estudo de Maravilla que faz um comparativo entre o gadolinium DTPA e o gadolinium bopta gadobenato de meglumina, paciente com uma lesão sabida de um câncer de pulmão com metástase no sistema nervoso central. Randomizadamente, o paciente recebeu os 2 meios de contraste, com diferença de 1 semana, 15 dias, os mesmos parâmetros de aquisição, e você observa aqui na imagem da direita do gadolinium bopta, nas setas em azul, lesões que você não observava com facilidade quando o exame realizado com o gadolinium DTPA. Além disso, nas setas amarelas, nós vemos uma carcinomatose meningeal. E isso muda completamente o prognóstico do paciente, e uma programação cirúrgica que pela imagem com o gadolinium DTPA até poderia ser feita. Agora, com a imagem obtida pelo gadolinium bopta, muda radicalmente o prognóstico e muda radicalmente o tratamento. Esse paciente irá para a quimioterapia e radioterapia. O mesmo, Holloway e colaboradores publicaram numa comparação da gadodiamida com o gadolinium bopta multirense, ou gadobenato de meglumina. Aqui também o mesmo paciente, seja em sequências spin-eco, seja em sequências gradiente-eco, as imagens são melhor observadas, como na seta, quando a utilização do meio de contraste que tem a relaxação mais alta. Ou seja, a relaxação faz a diferença em exames, seja eles vasculares, seja eles de mama, fígado em fase dinâmica, como também em imagens do sistema nervoso central, como observamos nesse slide. Como podemos ver nesse próximo slide, temos aqui um pupurri de exames, onde temos sistema nervoso central, angiorressonância e mama. O primeiro da extrema esquerda, um estudo de Colosimo e colaboradores, um comparativo entre o gadolinium DOTA, aqui em vermelho, e o gadolinium bopta, multirense e gadolinium gadobenato de meglumina, onde se observa o mesmo paciente com intervalo de 1 semana a 15 dias entre um exame e o outro, e você observa aqui nas setas imagens que não são facilmente observadas com a utilização do gadolinium DOTA.
ou seja, o gadolinium bopta, por causa da sua mais alta relaxação ou relaxatividade, mostra mais lesões, mais metástases do que um meio de contraste extracelular convencional. A mesma coisa, nesse estudo de angiorressonância, a utilização de gadolinium bopta em dose convencional, em dose única, quando comparado com o gadolinium DTPA, aqui utilizado em dose dupla, você observa nas setas, na região poplítea, as imagens com o gadolinium bopta mostram a mesma qualidade de imagem daquilo que se obtém com um meio de contraste extracelular convencional, sendo utilizado em dupla dose. Na extrema direita desse slide, o estudo BENEFIT, um estudo bastante interessante, que é um comparativo também do gadolinium DTPA com o gadolinium bopta, multirrense gadobenato de dimeglumina, onde você observa outras imagens de outras lesões não observadas com o gadolinium bopta, quando esse mesmo paciente passa com um intervalo de uma semana ou 15 dias entre um exame e outro, randomizado nesse estudo crossover e avaliado depois por leitores cegos, se observa mais lesões com o gadolinium bopta, que é o meio de contraste de mais alta relaxação. Como resultado desse estudo, o comparativo do gadolinium bopta com o gadolinium DTPA, as pacientes também passaram por mamografia e ultrassonografia. E como vocês podem ver em roxo nesse slide, a mamografia e a ultrassonografia dão uma porcentagem de detecção de lesão de aproximadamente 82%. Quando se utiliza um meio de contraste extracelular convencional de relaxação habitual, se consegue, conforme observado pelo leitor 1, leitor 2 e leitor 3, uma capacidade diagnóstica da ressonância magnética com o meio de contraste convencional também da ordem de 80%, no máximo, alguns poucos porcentos a mais que a mamografia e a ultrassonografia pura. Ou seja, a mamografia e a ultrassonografia juntas detectam praticamente a mesma coisa que se consegue com a utilização de um meio de contraste extracelular convencional. Quando se utiliza gadolinium bopta, o gadobenato de dimeglumina, se consegue uma porcentagem de detecção, observado pelo leitor 1, leitor 2 e leitor 3, que chega numa ordem de aproximadamente 10% a mais do que aquilo observado apenas com a mamografia e a ultrassonografia convencionais. Na prática, como se pode observar na primeira imagem do lado esquerdo, a captação do meio de contraste hepatoespecífico gadolinium bopta ocorre nas lesões que contenham hepatócitos funcionais ou nas quais persista algum grau de arranjo normal do parênquima hepático, como nódulos regenerativos, nódulos displásicos e hiperplasia nodular focal. Como pode-se observar nas outras imagens, por outro lado, outras lesões disfuncionais, a exemplos de metástases, carcinomas hepatocelular indiferenciados e colangiocarcinomas, não captam. Como pode-se observar no slide, ao realizar um estudo de fase dinâmica de abdômen, conseguimos uma contrastação diferenciada utilizando o gadolinium bopta, de acordo com a alta relaxatividade do produto, sempre respeitando as fases de aquisição de imagem. Então, para a fase arterial, cerca de 30 segundos após a injeção do contraste, cerca de 65 segundos após a injeção do contraste para a fase portal e para o equilíbrio, cerca de 180 segundos. Conseguimos também fazer a aquisição tardia, a fase específica, então a fase hepatobiliar, e as imagens dessa fase tardia podem ser adquiridas a partir de 40 minutos após a injeção do meio de contraste. O gadolinium bopta, então, pode ser utilizado para exames convencionais ou para a detecção de lesões na fase hepatoespecífica. É importante salientar que para a aquisição de imagens utilizando o contraste hepatoespecífico, devemos observar o flip angle e fazer os ajustes adequados. Neste slide, disponibilizamos a mini bula do produto. Para maiores informações, consulte a bula completa através do QR Code disponível. Obrigado.